A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição 12 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título A Igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática, a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos de 1 a 9. A introdução diz assim: a Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, esta lição ela vai trabalhar a doutrina sobre a igreja, a eclesiologia, que é a disciplina nos cursos de teologia. Né? Doutrina sobre a igreja é uma parte dessa doutrina que vai ensinar que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é composta, né, de os seus membros, todos aqueles que creem em Cristo, e ela, ao mesmo tempo, ela é um organismo vivo, né? um corpo onde o Espírito Santo está moldando ali os membros do corpo de Cristo, mas também ela é uma organização humana, ou seja, ela tem toda uma estrutura organizacional, com liderança e com funções específicas que o próprio Senhor Jesus e seus apóstolos, né, ensinaram ali no Novo Testamento. E nós vamos ver isso no decorrer desta lição. O comentarista, pastor Ezequiel Soares, vai trabalhar essa temática. Até porque é um tema que tem sido debatido, tem sido também ensinado aí na internet, muitas coisas que a Bíblia não ensina sobre a igreja. Por exemplo, tem muitos que estão na internet dizendo que a igreja não precisa ter prédio, organização, não precisa ter nada disso. Mas não é bem isso que o Novo Testamento ensina e nós vamos aprender aqui nesta lição. Tópico 1, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Subtópico 1, Tito, versículo 4. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou, mais provavelmente, a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a epístola de Tito, ou a Tito, traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, uma em 2 Timóteo e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Então, aqui nesse primeiro subtópico, né, o comentarista ele vai introduzir aqui a pessoa de Tito, né, que era um companheiro de Paulo, um cooperador de Paulo na pregação do Evangelho, na obra missionária. Estava sempre ali junto com Paulo, ajudando ali no todo aquele corpo de obreiros que estavam junto com Paulo, como Timóteo, Erasto, Lucas, etc. E também Tito era um desses. E aqui o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, vai introduzir a figura de Tito.
Conhecer ele, o Atos dos Apóstolos não cita o nome de Tito, né? Aqui o comentarista comenta isso, né? Mas tem várias citações nas epístolas de Paulo acerca de Tito, né? Citando o nome de Tito. E ele considerava um verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo. Provavelmente converteu-se em Antioquia, e Tito era de origem grega. Então, seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, como diz aqui o comentário, mas aparece 9 vezes em 2 aos Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo, e também na epístola que Paulo direcionou a ele, né? Então, ele foi um grande companheiro de Paulo e ajudou muito Paulo ali na obra de proclamação do Evangelho, né? Principalmente ali na ilha de Creta, conforme nós vamos ver posteriormente. Subtópico 2, o pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, na condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos, Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então, o Tito, o cooperador de Paulo, ele foi estabelecido ali como pastor da igreja que se reunia ali na ilha de Creta. E ele tinha a incumbência de colocar em boa ordem as coisas que restam, ou seja, Paulo esteve na ilha de Creta pregando o evangelho, ele e outros, Barnabé também, e ganharam almas para Jesus, estabeleceram ali, plantaram a igreja, mas ainda tinham coisas que precisavam ser feitas do ponto de vista organizacional. Então, Paulo enviou o Tito para cuidar da igreja ali, recém-plantada, e para colocar em ordem as coisas que restam. E também estabelecer presbíteros de cidade em cidade, porque a ilha de Creta ela era uma ilha grande e tinha várias cidades, e cada cidade plantou uma igreja e precisava estabelecer um líder naquela igreja local, né? Então, Tito teve essa responsabilidade que foi dada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era o apóstolo aos gentios, que o próprio Cristo ressuscitado estabeleceu. Então, ele tinha autoridade de também estabelecer um obreiro, um missionário, um enviado seu ali para cuidar da igreja ali na ilha de Creta. Subtópico 3, Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada, e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Parece que o relaxamento espiritual era a consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses, Tito 1, 12 e 13. Outro problema é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão, Tito 1, 10 a 16. Então, assim, o trabalho que Creta era ali, era um lugar que pertencia, né, ao Império Romano, né, foi anexado a ilha de Creta ao Império Romano, e era uma província, formava uma província ali com a Líbia e com Cirene, no norte da África. Pois bem, então o povo cretense tinha já ali uma tendência de desorganização. Eles eram desorganizados. Então, Paulo plantou a igreja, Barnabé, ali os primeiros missionários que ali estiveram, plantaram a igreja ali em Creta. Mas o povo cretense não era muito ligado em organização, então estava meio bagunçado ali a estrutura, né, da igreja local. Então foi por isso que Tito foi enviado até ali para colocar em ordem tudo que faltava, estabelecer os presbíteros, os líderes, né, das igrejas de cada cidade, em Creta, e cuidar para que a sã doutrina estivesse sendo ensinada corretamente ali naquele lugar.
É interessante que a gente vê, né, como a parte cultural ela está presente nas escrituras. Aqui vai falar do comportamento, né, dos cretenses, até a pessoa quando se tornava crente, o cretense quando se tornava crente, ele continuava ainda com essa tendência de descuido, de desorganização, né? É interessante isso, né? Assim como muita gente fala, né, que o brasileiro ele gosta muito de jeitinho, de dar um jeitinho nas coisas, mas o brasileiro que se converte a Cristo, ele tem que entender que a partir desse momento ele tem que viver de acordo com os ensinos das Escrituras Sagradas. Ele tem que abandonar esses jeitinhos, é claro, estou falando de questões éticas, morais, né, nesse sentido, ou de relacionamentos sociais. Não estou falando de coloquei um prego na parede para pendurar o quadro. Não estou falando desse tipo de jeitinho. Estou falando do jeitinho que pode prejudicar o testemunho cristão, né, na sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E que o cristão não pode mais viver dessa forma. E o cretense, ele tinha já esse comportamento de relaxamento espiritual. O relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que já era próprio característico dos cretenses. E além desse problema todo dos próprios cretenses, do comportamento deles, ainda tinha os judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão que estavam ali também na ilha de Creta, tentando prejudicar o trabalho que Paulo e os outros missionários, né, estabeleceram. Que foi mais um problema que Tito teria que lidar e tentar resolver. Tópico 2. A institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico 1. A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, versículo 5, e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos em Filipenses capítulo 1, versículo 1. O contexto da epístola de Tito dá a entender que o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta era um reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. O que ele quer dizer com isso aqui, o comentarista? Que o que Paulo estava preocupado não era só com essa questão ministerial. Vamos organizar a igreja, colocar os líderes e vai resolver o problema ali espiritual da igreja na ilha de Creta. Porque ele sabia que havia uma tendência do povo cretense, dos cretenses, para esse desleixo, esse descuido com as coisas de uma forma geral. Eles já eram assim, o povo já era assim. Não era um povo organizado, não era um povo concentrado, um povo focado, não. Eles eram desorganizados. Já culturalmente, já era algo cultural da sociedade cretense. Então, era um trabalho que Tito teria que realizar, um trabalho espiritual, em primeiro lugar, ministerial, organizacional, mas também teria que lidar com muitos outros problemas por conta dessa tendência, né, dessa inclinação dos cretenses para a desordem, para a desorganização, para, né, o relaxamento de uma maneira geral. Então, o apóstolo Paulo, ele orienta Tito, né, a fazer a parte que lhe competia na parte organizacional, mas também lidar com essa parte aí cultural, digamos assim, né, essa tendência que os cretenses tinham. Ele deveria ensinar ali a sã doutrina, pregar o verdadeiro evangelho, instruir todos ali para andar no caminho que foi ensinado pelo apóstolo Paulo, né, que foi o plantador, né, juntamente com Barnabé e outros que plantaram a igreja do Senhor Jesus ali na ilha de Creta. Subtópico 2. Igreja como instituição.
podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então a igreja, ela é uma instituição, né? Ela é um organismo vivo, obviamente, né? A igreja é o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Ali os seus membros são os crentes que creem em Cristo e são membros dessa igreja organismo. Essa igreja é corpo de Cristo, que é a parte espiritual invisível, digamos assim, aos olhos humanos. No entanto, existe também essa preocupação, ou melhor, esse ensino bíblico sobre a igreja ser também uma organização humana. Obviamente que ela é constituída de seres humanos. Então, até porque a própria lei exige que a igreja seja estabelecida juridicamente. Aí toda a igreja evangélica, no Brasil, acredito que no mundo todo, possui um CNPJ, ou seja, é uma instituição jurídica. E alguém responde, geralmente o pastor presidente, o pastor líder daquela igreja, responde juridicamente diante das autoridades da nação, do país. Então, assim, a igreja, primeiro, aqui o comentarista, né, ele está tratando a igreja como uma instituição, uma organização. Aqui, ó, o enfoque é a igreja, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer uma organização, né? Então, é aquela coisa, né? A igreja precisa ser organizada, ter um horário para as reuniões, ter uma liderança constituída, alguém que responda por aquela organização humana, aquele grupo humano, né? E toda uma série de outras questões, né, que envolvem a organização. Então, o apóstolo aqui, ele tinha em mente uma organização da igreja, que estava falando para Tito lá da igreja na ilha de Creta. Subtópico 3, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. 1 Coríntios 14, 26 e 40. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Atos 14, 23. Foi realizado um concílio, ou seja, uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. Atos 15, versículo 6. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, 1 Coríntios 5, de 2 a 5. E também tesouraria, 1 Coríntios 16, de 1 a 3. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas, Romanos 16, 1 e 2. Então, veja só que coisa que o comentarista está colocando, né? Todas essas questões, local, horário e ordem de culto, carta de recomendação, reunião de ministério, concílio ou convenção, né, no nosso caso, a Assembleia de Deus é convenção de pastores para tratar de assuntos doutrinários e outros assuntos, né? Serviços sociais, serviço de assistência social, né? Aqui na nossa igreja nós temos a Dorcas, né, que é a assistência social aqui da igreja, para atender as famílias economicamente fragilizadas. Então, toda a comissão de ética, tudo isso faz parte da organização eclesiástica, da igreja, como a igreja como um agrupamento social
que trabalha na sociedade em prol, em benefício da sociedade como um todo, pregando o verdadeiro evangelho para que vidas sejam salvas, transformadas pelo poder de Deus, mas também prestando solidariedade nas questões sociais, ajudando de várias maneiras possíveis. Por exemplo, agora, quando teve aquele problema da enchente lá no Rio Grande do Sul, no ano passado, se não me engano, várias igrejas se prontificaram a ajudar e ajudaram, né, de várias maneiras. Então, tudo isso faz parte da organização. Então, dizer que a igreja não precisa disso, não precisa ter prédio. Eu sei que lá fora, nos Estados Unidos, tem algumas igrejas que, no porão das igrejas, eles abrigam os moradores de rua, quando está o inverno muito rigoroso, e ali eles servem sopa, dão roupas e agasalhos para aquelas pessoas mais necessitadas. Então, ou seja, a igreja como organização, ela tem uma função, né, social também. E então não podemos achar que a igreja, não, fica cada um na sua casa, o importante é a gente estar servindo, aceitar a Cristo e servir a Cristo, mas não precisa desse negócio de prédio ou de organização humana, nada disso. Na verdade, não é isso que a Bíblia ensina. Aqui o texto aqui é bem claro, né, mostrando que havia sim organização na igreja primitiva. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento, no conhecimento. Tópico 3, a questão atual. Subtópico 1, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, Romanos 13, versículos de 1 a 7, como também com as autoridades eclesiásticas, Hebreus 13, 17. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, Mateus 22, 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Aquilo que nós já comentamos, que aqui nesse subtópico, que o comentarista vai falar que a igreja é realmente um organismo, mas também ela tem essa parte organizacional. É um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Muitos dizem que não precisa de um prédio próprio, uma estrutura própria para isso. Pode se reunir na casa dos irmãos ou no local público para fazer tudo isso aqui, que é estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Claro que isso é possível sim fazer em qualquer outro local, mas se puder, se tiver condições de ter uma estrutura onde a igreja
local possa se reunir e também não só se reunir para adorar a Deus, para servir a Deus, para pregar o Evangelho, mas para, através dessa estrutura, ajudar pessoas na sociedade, né? Por que não? Porque, né, se lá naquela época eles não podiam estabelecer igrejas locais, assim, prédios, porque havia uma grande perseguição contra a igreja. Da mesma forma, em alguns países hoje, onde o evangelho é proibido de ser pregado, anunciado, onde o cristianismo é perseguido, também não se pode estabelecer prédios de igrejas também. Então, mas hoje, em locais onde há liberdade para a pregação do evangelho, a igreja precisa se estabelecer, né, no local para poder pregar o evangelho de forma contínua, de forma permanente, e também usar a estrutura para, de alguma forma, ser uma influência positiva na sociedade. Claro que tem muito mais coisas envolvidas que nós não temos tempo para abordar, mas o que o comentarista quer deixar bem claro aqui, que essas atividades espirituais exigem uma organização. O próprio Estado brasileiro, no caso, no nosso país, exige que a igreja tenha uma organização, ali um documento, um regimento interno, as assembleias têm que ter atas, etc. Então, tudo isso faz parte da organização humana. Tá? A Bíblia nos mostra a igreja como um organismo e uma organização. Isso fica bem claro, nós já falamos sobre isso, né, nos tópicos anteriores. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Então, isso é algo que o cristão não pode esquecer jamais. Significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas, que são nossos líderes espirituais na igreja, e também com os governantes do país, ou da cidade, do estado em que nós vivemos. Então, Jesus falou bem claro, né? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus ali já deixou bem claro que César, ele recebe os impostos, as taxas, tudo que lhe é devido. E nós não podemos nos furtar a isto. E Deus, no caso, Deus você não entrega diretamente para Deus, mas através daqueles líderes que ele estabeleceu, né? Na igreja cristã, para você poder, né, estar contribuindo para o avanço do reino de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Nós já comentamos sobre isso. Subtópico 2, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista, e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eldora, no Kansas, Estados Unidos. Mas, em 1895, ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Veja Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Né? Ali fala da instituição dos diáconos. Aquilo aí tudo fazia parte da organização humana, a organização eclesiástica. Né? Havia uma reclamação das viúvas dos cristãos de origem helênica, e os apóstolos falaram, não vamos deixar a palavra e a oração para cuidar dessas questões sociais. Vamos estabelecer aqui um corpo de obreiros que possa cuidar dessa parte. Foi isso que aconteceu. Então, ou seja, daí a partir não só nessa questão da instituição dos diáconos, mas em outras áreas também, onde nós vemos no livro de Atos e também nas epístolas,
a parte organizacional sendo estabelecida. O próprio Senhor deixou para a igreja, deu para a igreja, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que houvesse um corpo de liderança, diretivo, para os membros da igreja cristã. Então, dizer que não precisa dessa organização, que pode ser feito de qualquer maneira, o importante é falar de Jesus, é trazer as pessoas para Cristo, e depois, quem que vai cuidar dessas pessoas? Quem que vai alimentar a alma dessas pessoas com a palavra? Elas podem se alimentar sozinhas? Podem, mas a gente sabe que nem nem todas as pessoas podem ou querem fazer isso. Elas querem ser apoiadas, elas querem ser ensinadas, instruídas, ajudadas, aconselhadas, edificadas pela palavra de Deus, ministrada por aqueles que Deus chamou para esse ofício. Tem muitas outras áreas da organização humana que a gente poderia citar aqui, né? Toda essa parte das finanças, por exemplo, às vezes tem um missionário lá pregando no interior, numa cidade com muitas dificuldades, está plantando uma igreja ou em outro país, e as igrejas locais então recebem as contribuições e repassam para esses missionários que estão lá no campo fazendo isso. Quem que vai fazer esse tipo de trabalho? A pessoa pode enviar diretamente para o missionário, pode, sem dúvida. Mas não é isso que acontece. Se fosse depender disso, muitos missionários estariam prejudicados no seu trabalho missionário e até desistiriam, porque as pessoas vivem no dia a dia e não se lembram dos missionários. Então, precisa realmente de uma organização por trás de todo esse processo, de todo esse procedimento, né, de envio de obreiros, envio de missionários, de sustento de obreiros na obra do Senhor, para que o Evangelho continue sendo propagado no mundo todo. Subtópico 3. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer soluções para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em setembro de 1930. Então, aqui, o movimento pentecostal ele cresceu muito rapidamente, né? Desde ali a sua eclosão ali nos Estados Unidos. O movimento, e até anteriormente, né, com o movimento da santidade, do holiness, ele cresceu bastante. Muitas pessoas entregaram a vida a Jesus e não tinha quem cuidasse dessas pessoas, porque os evangelistas iam, itinerantes, né, iam pelas cidades, pregavam, as pessoas eram convertidas, mas e quem ia cuidar dessas pessoas posteriormente, né? E isso aí começou a trazer uma certa desorganização, um crescimento desorganizado, desordenado. E então os líderes começaram a pensar que era necessário ter, sim, alguma organização, né, no movimento pentecostal. E aí, tanto nos Estados Unidos, foi criado lá o Concílio das Assembleias de Deus, e aqui também no Brasil, também em 1930, foi criada a Convenção Geral da Assembleia de Deus para trazer ali uma uniformidade, uma organização para tudo aquilo que estava acontecendo, porque a Igreja Assembleia de Deus, né, aqui no Brasil, cresceu muito rapidamente. A partir da década de 20, 30,
A igreja, 40, 50, houve uma explosão de crescimento. Então, se não houvesse uma organização mínima, que é necessária para cuidar de tantas vidas que estavam sendo convertidas pela pregação ali do Evangelho, através dos obreiros, dos itinerantes, dos evangelistas, se não tivesse isso, as pessoas depois poderiam desistir, poderiam até ir para outras organizações, outras religiões. Então, foi realmente necessário essa organização. E até hoje, né, precisa realmente ter, a igreja precisa dessa parte organizacional. É claro que não podemos aceitar que a parte organizacional suplante ou sufoque a parte do organismo vivo, que é o corpo de Cristo, né? A presença do Espírito Santo na igreja, direcionando a igreja, abençoando a igreja, ajudando a igreja aqui invisível, né? Constituída de todos os servos e servas de Deus, né? Em todos os lugares, aqueles que realmente nasceram de novo, que têm seus nomes escritos no livro da vida. Então, esse é o organismo vivo que continua atuante no Brasil e no mundo todo. Então, a parte organizacional não pode sufocar, mas tem que realmente organizar o que é necessário, mas permitir que o Espírito Santo continue trabalhando na igreja, no corpo de Cristo e através da igreja para influenciar positivamente, né, as sociedades. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixe o like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Faeste Academia, bate o sino para receber as notificações e não se esqueça que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links para comprar as obras que são recomendadas pelo pastor Ezequiel Soares, o comentarista deste trimestre, que você vai ser abençoado por essas obras. E você não vai pagar mais nada por isso, vai estar nos ajudando aqui nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Muito bem, a conclusão diz assim: é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, sem uma estrutura organizacional. Aquilo que nós comentamos aqui. A igreja é sim um organismo vivo, ali onde o Espírito Santo tem liberdade plena para agir, para trabalhar na igreja e através da igreja. Mas também a igreja, conforme vemos no Novo Testamento, ela é uma organização. Ela possui ou deve possuir uma estrutura organizacional para que não haja uma desordem, para que, senão cada um vai querer, cada crente, se não houver essa organização, cada crente vai querer fazer de um jeito, ou ensinar de um jeito, ou entender de um jeito, ou interpretar a Bíblia de um jeito. Então, seria algo realmente confuso, seria um caos, e isso não traria nenhum progresso para o reino de Deus, nenhum avanço para o reino de Deus. Poderia até prejudicar a pregação do Evangelho, né? Então, realmente, a igreja tem uma natureza organizacional que está nas Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento tem muitos ali conceitos, muitas noções, mas principalmente o Novo Testamento. Então nós precisamos ler, estudar o Novo Testamento nesse aspecto da organização da igreja e colocar em prática. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.